Olá, queridos alunos do oitavo ano, estamos iniciando mais uma aula aí de ciências. Gostaria de apresentar aqui o professor Ed Joel, que vai falar aqui com os nossos alunos na mediação, os professores também, que estão reunindo aí os nossos queridos alunos no chatinho, não é isso, professor Ed Joel? Isso aí, quero dar as boas-vindas então aos nossos queridos educandos, aos nossos queridos colegas professores e também aos responsáveis. Eu quero pedir a gentileza de sempre que possível, né, colocar o nome dos meninos, colocar o nome da escola quando eles estiverem aí participando, para que a gente possa prestigiá-los aqui. Tá bom? É sempre uma honra estar aqui com vocês, sabendo, sempre, né, deixando claro que fazemos parte da mesma rede, estamos aqui para contribuir com vocês, tá bom? Muito obrigado. Já atendendo aí os professores, vamos começar com as habilidades, né, professor? A habilidade que a gente vai fazer do currículo paulista hoje é a 13, descrever e representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, por exemplo, né, com a utilização de modelos tridimensionais. Aí eu já queria fazer uma observação. O objetivo dessa aula, a gente, na verdade, dividiu aí em duas aulas, em dois momentos, né? Esse momento é o momento de rotação da Terra. Vamos falar um pouquinho, sim, é claro que da translação envolvida, mas o foco aqui nosso da aula de hoje é na rotação. Então, o objetivo da aula de hoje é estudar os principais movimentos que a Terra tem e alguns fenômenos que dele decorrem, como o dia e a noite. Aí está na cara que a gente está falando aí da rotação. Certo, professor Ed Sim, Joel? opa, se Então, você e a gente falou, trouxe a exemplo aí das aulas do professor Ed Joel, que foram bem sucedidas aqui hoje, com algumas experiências práticas. A gente trouxe também aí uma colaboraçãozinha para a gente ter uma aula mais leve, mais experimental e tudo mais. Ou seja, o que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos relacionar movimentos com fenômenos, né? Os movimentos relativos, evidentemente, utilizar esquemas e modelos. A gente tem na habilidade os modelos tridimensionais, a gente vai dar ênfase a eles, construir alguns argumentos com a apresentação aqui e, é claro, interagir no chat com o nosso querido professor Ed Joel. Tá legal? Vamos começar então a aula já lançando para você uma problematização, né? O pontapé inicial para a nossa aula, para estudarem um pouquinho as questões que envolvem os movimentos, os principais movimentos da Terra. Com esta perguntinha, eu vou te dar 2 minutos para responder. Você sabe o que é gravidade e o que ela tem a ver com a órbita? Segue aí os bons dias e depois essa perguntinha pelo chat está aberto para vocês responderem em 2 minutos. Obrigado.
Olha, professor, eu estou olhando aqui, muitos bons dias ainda. Eu vou dando uma lida aqui, e aí a gente vai ver o que o povo respondeu aqui sobre gravidade e órbita. Esses bons dias aí é porque o pessoal adora você ficar aí na mediação. É tudo para você esses bons dias aí. Ó, a Provânia falou que tem a ver com o Sol. É a força que atrai os corpos da Terra 10 metros por segundo ao quadrado, a professora Marilda. Olha. Aí foi fundo, hein? Resultado muito bem. Preciso do... É uma força de atração que ocorre entre o Sol e os planetas. Professor José. Professor André, da Escola Capitão Sérgio. Opa, Leste 2, é minha quebrada lá. Bom dia. Muito bem. A Escola Major de Atibaia, o aluno Guilherme Quintana. Trata-se de uma das 4 forças fundamentais da natureza. Está relacionada com o efeito de atração mútua existente entre os corpos massivos. Acho que isso é a gravidade, né, professor? A quarta força, força de interação fraca, eletromagnética, interação forte e a gravitacional. Mas aí foi fundo em aluno. É professor que escreveu? Não, foi aluno. Foi aluno? Seja bem-vindo ao mundo da física, então. Isso aí, ó. O pessoal aí da escola Professor José Egea, de Guarantá. Vamos interagir aí, meu povo. Guarantã é lá perto de Cafelândia. O que deu? O que escreveu? Não, só pediu para interagir, que o povo tá meio devagar. Vamos interagir aí, pessoal de Guarantã. Vamos lá. Força de atração do centro da Terra, mantendo os corpos da Terra. Professor Ivanete. A gravidade é um dos 4 forças fundamentais. Professora Maria. E aí você já falou, não vou repetir, mas a professora Maria colocou aqui também. Ó, o pessoal do programa Ensino Integral de Altames, Sorocaba. Sem gravidade não tem como os planetas orbitarem o Sol. Opa! Aí sim. Começou, aí, hein? Valeu, aí sim. Bom dia, o pessoal aí da Escola Roque Celestino de Cotia. Muita gente mandando bom dia, bom dia, bom dia. A gravidade tem a função de manter todos os planetas em órbita. Legal. Então, é legal, olha só. Ó, o pessoal de Sales, São Paulo, aqui, o Antônio Matheus. É a força que a Terra nos atrai para seu centro. Essa é a força gravitacional. Isso. Muito bem. responsável pelo momento de Terra de rotação. Oi, Joel, você está sentindo aí que o pessoal está bem participativo no chat, né? Tem mas bastante. Eu acho que estão te enrolando quando fala de órbita. Então. Porque, não, teve resposta assim. Falou, foram. Sem a gravidade não teria órbita. Aí, para os alunos e também para o professor, eu preparei aqui nós preparamos, né? O professor Edjoel e a gente senta lá na salinha, lá, será que isso daqui é legal e tudo mais. A gente preparou um experimento simplesinho de tudo para a gente contextualizar essa explicação, que envolve basicamente, ó, uma garrafinha PET cortada, tá vendo? Ao meio. Aí você faz aqui 3 furos, eu vou mostrar assim, que eu acho que fica mais fácil, ó. Você faz 3 furos, amarra um barbantinho, tá vendo? Esses furos, se você tiver um tempo e tiver também gosta de ter um cuidado de fazer um negócio bonitinho, é bom distribuir a 120 graus para elas ficarem bem distribuídas e tal. Simétrico, você tem aí um copinho preso por um barbante. O tamanho do barbante, ele pode ser da altura da sua cabeça até mais ou menos a sua cintura, já fica numa altura boa, certo? Ó, essa medida aqui, ó, até a sua cintura tá bom. O aluno, você pode fazer com os alunos e tudo mais, eles vão adorar esse negócio. O que será que eu vou fazer com isso, hein? Aí a questão é a seguinte... Eu estou com medo. Esse povo da física é meio estranho. Pode ficar aí com medo mesmo, porque o negócio vai virar para o seu lado. Quer ver? Ó, a gente sabe que essa questão é muito simples, né? A gravidade ela rege a queda dos corpos aqui na Terra por atração gravitacional. Então, evidentemente, se eu pegar um copinho com água, uma garrafinha com água, e emborcar assim, evidentemente a água vai cair, né? Isso é evidente, né? Então, se eu girar a garrafa assim, devagarzinho, a água evidentemente vai cair, né? Aí não tem nenhuma... Tem alguma coisa aí que chega a ser uma coisa desconhecida? Não, né? Então, aí o experimento ele basicamente é esse aqui, ó. Você coloca a água aí nesse copinho, você pode mostrar, ela já está em rotação, tá vendo? Ó? O copinho já está em rotação, ó. Rotação é isso aqui, ó. Rotação é isso aqui, ó. Você falou, ela parou de parou. Não, é porque, ó, rotação é isso aqui, certo? Ó. Rotação é isso aqui, movimento de rotação. E o movimento de translação, a gente pode fazer
usando aí a questão da gravidade. Pensa que a minha mão é a atração gravitacional do Sol, por exemplo, e aí a Terra pode orbitar em volta do Sol e tal. E essa questão ela é bem legal, que é assim, ó. Como é que se coloca um corpo em órbita? Para a gente entender um pouco o que é a órbita. É legal, né, Joel? Sim, E aí, a órbita é importante. assim: é uma queda livre, quer dizer, eu vou virar esse copinho, a água cai. Se eu virar esse copo, a água cai, é fato. Só que se eu colocar uma velocidade orbital determinada, a água não vai cair. Ó, aí a gente tem o corpo em órbita. A água fica lá presa por uma força centrípeta. Não é legal esse experimento? Só para mostrar a órbita aí e tal. E o Joel ficou assustado. Pega a cara dele assustado ali. Ele sempre se assusta. O Ele Magno adora sempre fazer. me assusta. Olha só. E aqui o movimento, quer dizer, o movimento de translação, né? E o movimento de rotação. E também mostrando aí o que é a órbita, que é uma queda livre, mas que não tem o corpo. É uma queda livre, sim, mas é um corpo que não volta para a Terra. Ele fica como a água que está aqui presa. Ela, com uma velocidade pequena, ela cai na Terra, né? No caso aqui que a gente fez o experimento, e se eu girar com uma velocidade orbital, ela não cai. O que o pessoal achou aí? Está colocando alguma impressão? O pessoal curtiu bastante, né? Alguns professores aqui deram a sugestão da próxima vez colocar corante na água, para ficar mais Tá. visível ainda. Boa, boa. Mas o pessoal curtiu pra caramba. Ainda bem que não acharam a ideia inútil, né? Porque eu Não. pensei tanto nessa experiência de Pessoal curtindo bastante. órbita. Então, legal. É sempre bom, né, galera que está aí assistindo às aulas e os professores que estão aí nos acompanhando, na verdade, nos ajudando nessa aula. É sempre bom a gente fazer uma experiência, né, com os alunos. Eles curtem, aumentam o interesse deles pelo estudo da ciência, das coisas da ciência, dos experimentos e tudo mais. E aí fica mais fácil da gente colocar os conceitos, da gente formar aí os alunos, dando uma iniciação científica para eles legal, que todo mundo merece. Colocaram aqui que você devia ter deixado de cair um pouquinho em mim. Deixa eu ver quem é essa pessoa, vou marcar aqui. Ele queria que deixasse cair. Eles estão lembrando Professora Edna aqui. Estão lembrando daquele dia que você fez o negócio aqui com o elástico e acertou aqui só uma porque eu bolinha atirei em nele mim. com a catapulta. Bom, feito essa experiência, que a gente já entendeu, a atividade que é o loopingzinho, né? É um looping copinho descartável, serve para diversas experiências. Eu dei o exemplo aqui da órbita. Vamos seguir para mais uma perguntinha pelo chat? Eu acho que é isso, né, que a gente vem. Ó. O que é crepúsculo e qual o movimento responsável por ele? O tempo para isso, acho que pode ser 1 minutinho, que é rápido, o chat está aberto aqui. O professor Joel, daqui a pouco, vai ler a sua resposta para nós. 1 minutinho. Olha, professor, gerou aqui até um debate, viu? Se tem a ver com filme, se não tem a ver com filme. Eu sei que tem a ver com morcego, tá? O crepúsculo. Mas, enfim. Pode ser antes, após o nascer do sol. A Ana Letícia é o entardecer, o movimento responsável é a rotação. Aí colocou assim a Helenice, penumbra. Professora Maria, anoitecer. Aluno Guilherme Quintana, da Escola Major de Atibaia, instantes em que o céu próximo ao horizonte, no poente ou nascente, toma uma cor gradiente. Entre o azul, pareceu quase um poema, né? Entre o azul do dia e o escuro da noite. Olha, que bonita essa resposta. Nossa, isso é uma poesia, hein? Dá para colocar isso num rock e tranquilamente. Olha só. Teve um professor que pediu a habilidade, daqui a pouco eu digito aqui para você, tá? Bom,
Teve um professor que eu acho interessante, foi a professora Vera, ela colocou assim, olha, todas as experiências são válidas e seria legal os meninos fazerem um roteirinho. Então fica a dica aí, né, se vocês quiserem fazer um roteirinho e tal, né, fazer o relatório como você faz no laboratório, tá bom? Mas voltando aqui, o aluno Matheus, são os instantes em que o céu próximo do horizonte do poente é semelhante àquela outra resposta lá, tá? Aí pediram para não falar que é o filme. E ó, entardecer, movimento de rotação. E aí vai. Muito bem. Eu coloquei essa pergunta aí propositalmente para a gente justamente suscitar essa questão que a gente tem homens aqui da Terra, e mulheres, é claro, né, de observar o céu e o movimento aparente do céu e colocar movimento sempre nos astros e esquecendo muitas vezes da Terra, né? Então, é muito fácil a gente ouvir falar assim, o nascer do sol, o pôr do sol, quando o sol está aqui em cima, quando o sol está no horizonte, quando é legal essa discussão, mas sem ser uma coisa muito chata de falar se está errado, não é isso e tal. É abrir uma discussão que nós, como somos observadores da Terra, a gente contempla os fenômenos atmosféricos, evidentemente, da Terra, né? Não dá para você. Isso é muito sério e a gente tem que ter muito cuidado. E a discussão tem que ser franca e aberta. Estou falando aí com os professores, mas é claro com os alunos também. Os professores podem nos ajudar muito nessa questão de criar certos enganos conceituais a partir dessa explicação que a gente deixa, às vezes, muito pragmática, muito firme e tal, e não se preocupa nem com o experimento e também nem tanto com a discussão. A discussão que eu digo assim é você criar argumentos, você fala assim, olha, quando a gente pensa em movimento do Sol, está errado, está certo? Como a gente é um observador da Terra, não está errado, mas é preciso que fique bem claro que esse movimento é relativo, né? Ele depende do referencial eu que estou na Terra, né? E é isso que é um pouco difícil da gente lembrar sempre e deixar sempre bem claro para o aluno que merece sempre essa atenção cuidadosa de como é que a gente está criando o conceito lá na cabeça dele. Alunos do 8º ano, espero que vocês tenham entendido. Não existe certo ou errado, existe sim pontos de vista. Agora, o seu ponto de vista, a sua opinião e tudo mais, ela é livre, né? E ela deve ser livre. Agora, quando você vai criar um argumento científico com evidências, aí já é outra história. É a aula de hoje. O movimento de rotação é responsável pelo dia e a noite, né? Eu acho que todo mundo conhece o movimento de rotação. Eu mostrei aqui com a garrafinha. Eu tenho aqui o globinho também, né? Ó, ele vai girando e tal. A velocidade que gira, a gente jamais conseguiria fazer com esse modelo. Isso daqui é um modelo, né? É o globo terrestre escolar do professor Ed Joel, que gentilmente cedeu para a aula do Centro de Mídias. É aqui é verdade tudo mesmo. nosso. E aqui eu trouxe uma esfera de isopor, já dividida em 2 hemisférios, né? Isso é importante, esse conceito também, que a linha do Equador, que a gente estava falando, né, Ed? Sim. A linha do Equador simplesmente é uma linha que divide o planeta Terra em 2 hemisférios. Isso aqui é um hemisfério, isso aqui é um hemisfério. Pronto, é isso daí. Agora, esse movimento que a gente tem de rotação, ele tem algumas coisas que precisam ficar bem claras para os alunos, que é, primeiro, o que é rotação? Rotação é uma revolução, é uma volta, né? É uma volta em relação ao quê? Aí é que depende do movimento relativo. A rotação é um movimento relativo. Para o observador da Terra, a gente tem um referencial muito expressivo, iluminado, que é o Sol, nosso astro, aí lindo de todos os dias e que se ausenta à noite para um lado da Terra, para o outro lado, né, ele está aí em pleno vigor. Rotação da Terra, né? A gente tem aí uma ideia de rotação da Terra, agora já bem construída, que é um movimento de giro, de girar, né? Mas eu gostaria de saber, não sei se isso é importante ou não, eu vou te dizer que é. Ó, vou te colocar uma perguntinha aí rapidinho para você. Espera aí, Magno, só assim, alguns professores estão pedindo se dá para aumentar um pouquinho mais o tempo para os alunos responderem. Eles acharam que foi muito rápido. Com certeza. 2 minutos, então, para você responder mais esta pergunta, que é: a Terra realiza
entre outros, não é só esse, o movimento de rotação. Esse movimento é no sentido horário ou anti-horário? Responda para mim, por favor. Vou dar 2 minutos atendendo a pedidos aqui dos nossos colegas professores. E fica aqui também o meu bom dia, meus agradecimentos à participação de todos. Aluna Aline, da Escola Maria Tereza, horário. Deixa eu ver se eu acho mais aluno aqui. Ana Laura Pio Antunes, anti-horário. Teve um debate aqui, hein? Deixa eu ver Tá certo, anti-horário. Então, mas o primeiro falou horário. Tá certo também. Eu não sei não, você é meio estranho, cara. Deixa eu ver aqui. Então, anti-horário, aluno Antônio, da Escola José Alvim. Deixa eu ver, o Pedro, do oitavo da Escola Domingo, oitavo A da Escola Domingos de Magalhães, de Jaú, anti-horário. E aí, vou deixar com você, tem uma briga aqui, mas então, essa briga tem muita interação, vamos lá. Vai aumentar mais ainda do seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui o globo, ó. Se eu girar o globo nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui, deixa eu colocar uma marquinha aqui, tem uma caneta para fazer uma marquinha aqui, ou então a gente pode fazer um furinho, deixa eu ver aqui, como é que a gente pode fazer? Posso fazer um furo aqui, colocar uma marquinha aqui, alguma coisa assim, ó. Tem um furo aqui, ó, tem um furo aqui, ó, e para a gente visualizar, tá vendo? Dá para ver o furo girando aí. Que sentido é esse? Horário ou anti-horário? É anti-horário, né? Então, se você olhar no hemisfério norte, ó, né? Aqui você tem sentido anti-horário, tá? Mas aí se você olhar, ó, não vou mudar o negócio, ó, vou continuar assim e eu vou mostrar para você aqui do lado de cá, ó. Aí aqui está no sentido horário, tá vendo? Ó, assim está no sentido anti-horário, ó. Quer dizer, nesse hemisfério aqui, se você olhar nesse hemisfério está no sentido, e aí se você olhar nesse hemisfério aqui está em outro sentido. Quer dizer, a gente pode falar tanto horário como anti-horário. Eu te falei que o movimento era relativo, mostra isso daí para os alunos, eles vão ficar malucos com isso, né? Esse negócio. Quer dizer, a gente tem como base um eixo imaginário, né? E olhando a Terra no plano que está aí de órbita em torno do Sol e tudo mais, então a gente fala que é o anti-horário. Mas aí é assim, né? Se você olhar daqui, ele está girando num determinado sentido e aqui em outro. Tudo bem? Esse negócio ficou legal ou criou mais polêmica ainda?
O negócio aqui assim, é criar polêmica mesmo, gerar discussões científicas, criar argumentos, ideias, coisas novas. Vamos para o próximo slide, que tem aí o eixo de rotação, o eixo longitudinal e o eixo de rotação. Ó, então, o movimento de rotação em relação, é claro, ao Sol, que vai dar o dia e a noite, como não poderia também faltar, ó, o movimento de rotação com o eixo inclinado, o eixo imaginário. Eu tenho aqui à minha disposição, aqui dá para mostrar? Não, dá, né? Ó, dá para pegar aqui, ó, dia e noite, ó, dia, né? Dia aqui, ó, iluminado, tá vendo? Ó? E noite. Aí eu vou girando, é claro, vai revezando aí dias e noites terrestres, né? Uma bolinha de isopor serve aí para a gente explicar para o aluno o que, que é eixo de rotação, né? Para ter um movimento de giro e tal, o que, que é dia e noite, né? Iluminação, uma coisinha simples, aí a própria luminária do estúdio que serviu, aí na sua casa também, a luminária da sala de aula, enfim. É bom essas coisas que o aluno vai percebendo que é um fato real mesmo, que não é fictício, que está no livro e tudo mais. Vamos seguir viagem aí, tem mais uma... Aliás, essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Já que a gente está falando de rotação, qual é a duração de um dia terrestre? Vamos lá, um dia inteiro, quanto é que... Isso daí, quanto, Edjoel? 2 minutos? Sim, senhor. Tá bom, põe 2 minutos, você que manda aqui. Olha, professor, muitas interações, vou ler algumas aqui porque realmente o nosso tempo está um pouquinho curto agora, tá? Então, ó, vamos lá. O Richard colocou 24 horas. A aluna da Escola Maria Tereza, 24 horas, que é a Ana Vila Lobo, acho. 23 horas, 56 minutos e 59 segundos. Como é que Professor vai Cátia. medir tudo isso aí? Tá certo. Então. Aí, ó, já tem a Pro Maíra colocou assim, Maíra, 23 horas, 56 minutos. Muito bem. Mais ou menos 24 horas. Mais ou menos, mas como é que mede esse negócio? Mostra um videozinho rapidinho aí do pêndulo de Foucault, que é um pêndulo que fica... É claro, foi idealizado pelo Foucault. Ele fica lá no Panthéon de Paris, é um cabo esticado, e embaixo ele tem como se fosse uma garrafinha que vai marcando, demarcando num relógio. É o único experimento que é capaz de demonstrar o período de rotação da Terra, e que a gente tem, e dá para você fazer esse experimento até em casa e tudo mais. Mostra para a gente o videozinho, ele é bem interessante. Ó, olha só. Alunos, pesquisar para você entender esse negócio aí, com a ajuda aí do professor, olha. É um pêndulo que vai oscilando, então ele vai para cá, vai para lá, e durante um dia o que acontece? Vamos imaginar que nessa garrafa que eu tivesse emborcado ela e tivesse pingando uma tinta aqui. Conforme ela vai indo para lá e para cá, eu espero um dia inteiro para ocorrer
o, o ciclo de rotação da Terra, esse pêndulo vai para lá e para cá, e aí se você for lá e olhar as marcas de tinta que ele deixou um círculo. O tempo que ele leva para deixar um círculo fechado de oscilação é de 24 horas. É assim que eles mediram aí experimentalmente, e é claro, depois com cálculos e tudo mais, para a gente chegar a essa medida aí, ó. Pode colocar no slide, ó, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 décimos. Há controvérsias. É o período de revolução que origina a sucessão dos dias e noites. Na rotação, as coisas estão na linha do Equador, se movem a uma velocidade de assustadores 1.666 quilômetros. Mas essa velocidade vai diminuindo na direção dos polos. E em São Paulo, por exemplo, ela é cerca de 1.500 quilômetros por hora. Aí, assim, tem até um desenho aí, né, que você pode acompanhar, que está na tela, tem um ponto A, B, C, né? E aí, ó, você vai pensando assim, ó, a Terra vai girando. A Terra vai girando. Para quem está num ponto A, B e C do Equador, ó, um ponto aqui, aqui e aqui, as velocidades são diferentes. Não é, isso daí dá um experimento bacana também. É um experimento bem legal de giro e tudo mais, e velocidade de escape. Falando em velocidade de escape, agora fiquei curioso. E se de repente, vamos colocar uma pergunta aí para você interagir com a gente. E se de repente o movimento de rotação da Terra deixasse de existir? O que aconteceria? Eu vou te dar um minuto, mas você pode ficar à vontade escrevendo no chat para a gente. É só para a gente fechar um espacinho para a gente comentar, mas depois, se tiver alguma coisa bacana, o Joel chama a gente de volta, tá bom? Eu só vou aqui já colocar que estão perguntando o nome do autor do pêndulo. É Foucault. Foucault. Muito bem, professor. Aí gerou reflexões, né? Ó. Não haveria dia e noite, não haveria vida na Terra. Então vamos lá. Deixa eu citar alguns nomes aqui, senão... a resposta da Vitória. Tudo na superfície da Terra seria arremessado. Deixa eu ir lá para cima, porque senão vão falar que eu leio lá de baixo. Deixa eu ver aqui. Não teria vida na Terra. Foi o professor José. Eu não sei se ele colocou de aluno ou dele mesmo. Não teria as mudanças de dia e noite. Nós seríamos lançados a uma velocidade de 1.666 km por hora. Se estivéssemos no Equador, muito bem. Se estivéssemos no Equador. Em São Paulo, a gente sairia a 1.500. Mais devagarinho, né? Tudo seria destruído e todas as vidas seriam acabadas. Hecatombe. Isso quem disse foi a Aline Shelley, que ela certo. é aluna da professora, acho que é Miriam. Então, aí não sei se os professores perceberam que a montagem dessa aula ela foi assim. Ela foi num caminho um pouco contrário de questionamento dos alunos de alguns conceitos que são assim bem espontâneos dele. Então, por exemplo, para você explicar esse negócio, gera uma... Eu acho que cada grande pergunta que a gente fez aqui gera uma grande aula de debate. Essa é uma delas. Quando a gente fala de brecar o movimento de rotação da Terra, a Terra está em rotação. Quando você breca o movimento, a gente está preso na Terra por força gravitacional. Lembra? Falei lá no comecinho da força gravitacional. Aí depois eu vim e falei para você de um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Esses pontos têm velocidades diferentes. E aí quando a gente chega com essa ideia de que, de repente, a Terra para, é a mesma coisa que um carro brecar, né? Até na pergunta estava brecando a Terra, ó, brecando a Terra. Quando a gente breca um carro, as pessoas não são impulsionadas para frente por inércia. Quer dizer, é um negócio de você falar da inércia no próprio planeta, né? A velocidade inercial. E a gente sai com a velocidade orbital que estamos agora rodando aí.
Agora, o que aconteceria com o cara no polo é que geraria uma discussão enorme, que é assim, o polo, o ponto que a gente chama de polo, ele está parado. Então, a única pessoa que sobraria é a pessoa lá no polo. É muito louco esse negócio, né? Se brecasse a rotação, o cara lá no polo ficaria parado. E o resto todos... Acontece que não tem ninguém lá no polo, né? Nem o urso polar fica lá. Nem o Papai Noel também no Polo Norte. Bom, mas enfim. Vamos então à frente, porque a gente está aí em cima da hora. Tem uma coisinha ainda para mostrar para você aqui, que é o seguinte. Aí não é bem uma interação pelo chat, é um convite a uma discussão que é assim. É mais fácil obter o equilíbrio com ou sem rotação? Você conhece outro movimento da Terra? Qual? Se você quiser, pode colocar a interação pelo chat, mas eu já vou te mostrando aqui o que é que a gente está querendo dizer. Ó. O movimento de rotação da Terra, eu trouxe até um peãozinho aqui para servir a esse nosso... Para brincar também, mas é para servir para esse nosso... Teve infância, mas não teve peão, né? Ah, ele é um peãozinho super legal. E esse aqui é um peão muito moderno. Eu ia trazer o meu peão mesmo e tal. Mas enfim, ó. Peãozinho aqui que eu vou rodar para você. Ele tem uma fieira aqui, ó. E aí a gente puxa aqui, ele gira, né? Mas ele faz esse movimento de precessão. Esse movimento aí que eu queria mostrar para você. Eu não posso dar muita velocidade, senão vai demorar muito, né? Mas tudo bem, vai, vamos girar mais um pouquinho, vai. Ó, esse movimento é um movimento de precessão, ele é executado junto com a rotação. Vou repetir, movimento de precessão, ele é executado junto com a rotação. Ah, não entendi, Magno, mostra de novo. Mostro, claro, é esse movimento aqui. Ó. Enquanto a Terra gira em movimento de rotação, existe além desse movimento, um movimento que é assim, ó, que é o movimento do peão perdendo o equilíbrio. Não é legal isso? E você pensou que tinha acabado? Tem mais um experimento rapidinho aí para você, que é o seguinte. Sabe por que os polos... Põe no próximo slide, por favor. Os polos aí eu falei, né, que são os pontos de centralidade... aqui a gente pensa no ponto de centralidade da Terra. Os pontos mais extremos que tem são os polos norte e sul, e lá é frio. Você sabe me dizer por que ali é frio? Eu já mostrei isso numa aula, mas eu vou falar de novo, que eu trouxe uma contribuição aqui rapidinha para você entender. Ó. O ponto da Terra, dá para usar até esse slide aqui para mostrar para você. Ó. O ponto da Terra, vamos imaginar que o Sol está aqui, ele está mesmo, porque aqui, vamos pensar que aqui é noite, né? O Sol está aqui. Se você pensar no Sol aqui, ó, e o Sol aqui no polo, qual é a diferença? Em relação ao Sol que está ali, esse ponto está mais inclinado. Então seria assim, ó, essa distribuição solar aqui, ó, imagina que você tem uma janela assim quadrada. O Sol está distribuindo o Sol aqui. Aí, se você inclina assim, se você inclina assim, se você fica inclinado, ó, na forma de um quadrado, mas um quadrado inclinado, tá vendo? Dá para perceber, ó, um quadrado inclinado. Você está distribuindo o Sol numa área maior. Isso é legal para explicar aí por que os polos são frios. Aí esse desenho, pode mostrar na tela, por favor? Ó. O mesmo raio solar, quando ele pega lá inclinado, ele tem que distribuir numa área muito maior, porque ele está inclinado, diferente da equatorial. Esse experimento é legal também, dá para fazer com os alunos. Então, já sistematizando que nossa aula está acabando, o que nós vimos hoje aqui? Nós vimos aí o movimento de rotação e o de precessão. Aí a gente viu que em decorrência da rotação em torno do eixo inclinado é que a gente tem os fenômenos do dia e da noite. Testamos algumas experiências e falamos aí sobre hipóteses científicas, inclusive, que dá para aprofundar. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Inclusive, o professor Edjoel tem um recado para passar para você a respeito disso daí. Isso aí, gente. Eu também vou ficando por aqui, deixando sempre aquele recadinho final de que se você gostou da aula, se você tem sugestões, etc e tal, acessa aí por esse QR Code ou então por esse link e coloca lá suas impressões, suas sugestões e, da minha parte, só tenho a agradecer a companhia de todos vocês. Foi um prazer. Boa aula, professor Edjoel. Obrigado, professor Edjoel, a todos os professores aí. Até a próxima aula.